Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Francisco Seixas da Costa que regressemos, nos ajude a regressar ao Médio Oriente e a Israel, onde o governo de Netanyahu continua a ter graves problemas em conseguir gerir o país, diria eu, não lhe parece? Como já aqui falámos várias vezes, o sistema político israelita provoca uma pulverização dos votos e uma multiplicação dos partidos. E para constituir qualquer governo é sempre necessário um grupo alargado de partidos. Este governo é constituído por seis partidos. E esta é a sexta vez que Benjamin Netanyahu regressa a primeiro-ministro. Nós tivemos um período também de uma coligação de vários partidos contra Netanyahu, para correr com Netanyahu. Essa coligação fragmentou-se e criou-se uma nova coligação que desta vez inclui pela primeira vez partidos colocados na extrema-direita, digamos já para além do limiar quase da democraticidade. Acresce a isso o seguinte: Benjamin Netanyahu tentou, porque está sob pressão jurídica relativamente a ações cometidas no quadro da sua atividade política e não só, está sujeito a processos de corrupção e tentou uma jogada nos últimos tempos que provocou um grande sobressalto em Israel. E a jogada é o seguinte: é a tentativa de colocar, de não respeitar a separação de poderes e colocar o poder judicial sobre a tutela do Knesset, do Parlamento israelita, por forma a que as leis aí aprovadas, nas quais ele tem maioria, possam sobrepor-se às decisões do tribunal. Tribunal esse que ele pressente e sabe que está contra si e, mais do que isso, que tem uma agenda neste momento para o condenar. E, portanto, isto provocou uma grande movimentação em Israel, provocou algo que é uma espécie de uma sublevação da sociedade civil, e até a certa altura falava-se quase de uma guerra civil. E nesta ocasião, o Ministro da Defesa de Netanyahu demitiu-se, porque considerou que os próprios militares estavam a ser, digamos, insultados por esta ação de Netanyahu. Houve de facto, em particular nos antigos combatentes, uma reação muito forte, e em Israel os antigos combatentes têm uma importância grande, porque é um país que está permanentemente, digamos, em sobressalto militar. Netanyahu defendeu-se, digamos, manteve-se numa posição defensiva, está neste momento a recuar. Entretanto o Ministro da Defesa já foi readmitido. Netanyahu já reconsiderou essa decisão de demitir o Ministro da Defesa, e veremos o que é que se passa, mas as movimentações de rua não param. Entretanto, numa destas quebras de segurança que os americanos fizeram nestes últimos dias para animar a opinião pública internacional, os americanos dizem que o Mossad, a famosa agência de serviços secretos americanas, com os quais os americanos, israelita, com a qual os americanos têm uma relação que se sabe muito íntima, estariam envolvidos também nas movimentações contra Netanyahu e que teriam, digamos, estimulado as movimentações de rua, o que é, pelo menos, altamente curioso. É curioso, portanto, mas também, peço desculpa por interromper, é curioso, mas encaixa, por exemplo, se quisermos fazer essa ligação, encaixa com o facto de Joe Biden ainda não se ter lembrado, ou antes, ter-se lembrado de não convidar Netanyahu para visitar os Estados Unidos. A relação entre os Estados Unidos e a Israel dar-nos-ia para vários programas, mas é verdade que esta administração democrática está muito incomodada com a atuação de Netanyahu. Mas Netanyahu tem os Estados Unidos como reféns, porque tem dentro da comunidade judaica americana uma força muito grande e sabe que essa comunidade judaica tem um peso, quer no Partido Democrático, quer no Partido Republicano. No passado era mais no Partido Democrático do que no Partido Republicano, agora é mais ou menos a mesma coisa, mas a prova provada é que é muito difícil às administrações americanas desligarem-se da importância do lobby judaico. E Netanyahu vive, e Biden vive um bocadinho também sob essa pressão. Não é muito caloroso relativamente a Israel, mas naturalmente que se está a tentar afastar de Biden. Entretanto, Israel foi atacada pelo Hamas, quer do Líbano, quer da Síria, quer da faixa de Gaza, através de foguetes, e isso é, para Israel, digamos, o grande momento, porque obviamente que os fatores de unidade
israelita fazem-se quase sempre face aos inimigos estrangeiros. No passado eram os países estrangeiros inimigos, o Egito, a Síria, o próprio Líbano na importante movimentação que lá existe, feita pelo Hezbollah, tutelado pelo Irão. Agora, como não há ameaças, digamos, dos países, há ameaças dos grupos. E o Hamas, que normalmente só funcionava, digamos, na faixa de Gaza, está a começar, com o apoio do Hezbollah, a apoiar-se, a reforçar-se no Líbano, que é um país completamente sem Estado, e é um país em que vive sob influência estrangeira, quer da Síria, quer do Irão, quer de Israel. E Netanyahu tem uma declaração que, aliás, é muito clara: não deixaremos que dentro do Líbano o Hamas se reorganize. O que significa que o Líbano, portanto, é uma porta, é um terreno de atuação livre para os israelitas. E isto, portanto, para Netanyahu, isto são boas notícias, porque perante uma ameaça exterior, os israelitas tendem a unir-se. Mas também já é um déjà vu, porque isto já acontece permanentemente na história. No passado era Israel que tomava essa iniciativa, desta vez foi o Hamas que deu um tiro no pé num momento de grande fragilidade para Netanyahu. Fazer um ataque a Israel é a melhor notícia que Netanyahu podia ter recebido. Claro, falta ainda percebermos o que é que se passa no interior dos vários grupos palestinianos, uma vez que, recordo, era suposto, há já alguns meses, muitos meses, mais de já se conta por anos, era suposto haver eleições na Palestina, mas a autoridade palestiniana continua a não querer passar por esse aborrecimento. A autoridade palestiniana, como sempre acontece com estas estruturas acossadas, vive com uma grande dificuldade em abrir-se. Nós sabemos que os palestinianos estão, no fundo, divididos numa ala mais radical, que é aquela que o Hamas representa e que tem, digamos, o próprio controlo daquilo que se vive na faixa de Gaza, e, por outro lado, aquilo que é a autoridade palestiniana reconhecida internacionalmente, que está em Ramallah. E essa autoridade palestiniana, criada na Cisjordânia, na margem ocidental do Jordão. Essa autoridade palestiniana vive, digamos, sob uma forte pressão, muito condicionada, cada vez mais condicionada por Israel, e em particular não tem apoios que lhe permitam, digamos, dar o salto para aquilo que era o tal Estado ao lado de Israel. Israel nunca permitiu isso, e hoje em dia eu acho que a pressão sobre Israel para aceder à criação dos dois Estados é cada vez menor. O que é muito interessante e que mostra como o mundo muda no Médio Oriente é que, perante estes atentados e estes foguetes enviados da faixa de Gaza para Israel, quem veio tentar fazer a ponte na negociação entre Israel e o Hamas foi o Egito. Curiosamente, o grande inimigo de Israel. O grande inimigo de Israel durante tantos anos, e que depois, com Anwar al-Sadat, conseguiu fazer a paz com Israel, uma paz que se tem mantido ao longo dos tempos, e se calhar não é por acaso que por trás dessa paz está o apoio que os Estados Unidos continuam a dar ao Egito em matéria militar, que são, depois de Israel, o segundo maior recipiente em matéria militar, fora a Ucrânia agora que está fora desse mesmo jogo. Mas é muito interessante ver o papel que o Egito, não obstante ter passado por todos aqueles ciclos, desde as primaveras árabes até agora, tem-se mantido como um papel, como um país com um papel extremamente estabilizante naquele... E que já não é a primeira vez que o faz, não é? Não. E mais do que isso, há quem diga que o Egito também tem alguma cumplicidade com os Estados Unidos e com Israel, no sentido de evitar que o Hamas, que é parte, digamos, da resistência palestiniana mais radical, vá longe demais, porque nós temos que perceber que na faixa de Gaza acaba no Egito, e os chamados túneis que entravam, através dos quais entrava material, começam no Egito, começam numa zona do Sinai, próxima de Israel. E, portanto, essa fronteira é uma fronteira que está condicionada por Israel neste momento. A fronteira entre as faixas de Gaza e o Egito não é controlada pelos palestinos, é controlada por Israel e pelo Egito. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá.